Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aulinha no nosso canal. Essa é a aula de número 2 de matemática referente ao capítulo 5, certo? Vamos lá, pega o material que vamos começar. O tema do nosso capítulo 5 é cálculo por todo lado. Durante o nosso dia a dia, nós vamos vendo que sempre há momentos que a gente necessita fazer cálculos. Seja ele quando a gente vai ao supermercado fazer uma compra, quando chega lá o total, você vai dar um dinheiro para o caixa. Será que você vai ter troco? Então você tem que ter essa noção se tem troco, se o dinheiro que você está dando é o correto para o pagamento das compras. Nós utilizamos cálculo também, quando a gente utiliza a hora. Faltam 15 minutos para a aula começar. Então, como foi que você descobriu que faltava 15 minutos? Quando você utiliza do cálculo, o cálculo da subtração, para demonstrar o tempo que falta para uma aula começar. E nós também temos exemplos através de mapas, calcular distância. Qual é a distância daqui até Maceió? Então, sempre durante o nosso dia a dia, nós temos a necessidade de fazer cálculos simples do dia a dia, que às vezes você nem percebe que está utilizando a matemática. E um exemplo de cálculo que vocês podem fazer também é quando chega a famosinha conta de energia na nossa casa, que às vezes assusta algumas pessoas devido ao valor. Como é que é calculada essa conta de energia? Quais são as informações que a conta traz? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma conta de luz quando chega a nossa casa, né? Aqui em cima geralmente vem o nome da empresa, nesse lugar de serviços de eletricidade. No caso aqui é a Eletrobras, não é? Aqui do lado vem o dia que a leitura foi tirada, a data, dia, mês e ano, a leitura atual, a leitura que foi vista no medidor de energia, qual foi o consumo e quantos dias foram faturados. Desde a última leitura até o dia, nesse caso 26, quantos dias se passaram para ter esse consumo? Então, vem aqui em cima também. Aqui no meio da conta, nós temos a descrição de tudo que está sendo cobrado na sua conta, como o consumo. O consumo aqui, o valor R$ 280,93. Bandeira adicional amarela de R$ 1,64 e a contribuição de iluminação pública, que é R$ 14,53. Mas aqui embaixo nós temos o mês que está sendo faturado, que é o mês de abril do ano de 2020. O total a pagar nessa conta, R$ 297,10, que é o somatório disso aqui. E qual é a data de vencimento? Quando é que essa conta vai se vencer? Dia 12/5/2020. Aqui embaixo, nós temos um gráfico informando os meses anteriores faturados, um gráfico de barras, né? Desde abril de 2019 até abril de 2020. Então, um gráfico correspondente a um ano. Aqui embaixo é o código de barras, que é esse código, quando passa lá na leitura que você vai tirar para pagar essa conta, que vai identificar o valor dessa conta e o vencimento. E aqui os dados do imóvel, o nome da pessoa e o endereço, né? Mas como será que essa medida é feita? O medidor de energia, ele é um aparelho utilizado para medir exatamente a eletricidade que for utilizada no imóvel. E nós temos 3 exemplos de medidores, que é o relógio analógico, que ele vem com 4 mini relógios aqui dentro, onde os ponteiros eles irão girar uns para o sentido horário e outro para o sentido anti-horário. E a partir da leitura desses relógios, dependendo da posição de cada ponteiro, é que ele chega no valor da leitura. Nós temos o relógio ciclométrico, que ele vai contando o consumo. Esses números vão mudando, do 0 vai para o 1, para o 2, para o 3 e assim por diante, até chegar no dia da leitura, ele vai exatamente olhar os números que ficou escrito aqui nesse relógio. E o mais atual, que é o relógio digital, que o número já vai aparecer aqui digitado mesmo na frente, como um relógio normal que vocês são acostumados. Aí agora vocês vão dar aquela famosa pausa
pausando o vídeo para realizar as atividades. Ó, vocês vão fazer as atividades da página 142 até a 152, que é tudo sobre essa questão da conta de energia, interpretação do boleto e as questões do medidor de energia também e alguns probleminhas de matemática, viu? Pausa aí o vídeo, vamos resolver. Agora, continuando, depois, claro, da resolução das atividades, nós vamos começar a estudar os múltiplos. O que seriam múltiplos? Múltiplos de um número nada mais é do que o produto de uma multiplicação. Ou seja, quando eu faço a multiplicação de um número por outro, o resultado torna-se múltiplo dele. Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. Então, 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 3. Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui a tabuada do 2. Então, todos esses números que estão aqui depois da igualdade, ou seja, os produtos dessas multiplicações, a gente diz que são múltiplos do número 2. Então, o múltiplo de 2 é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui na tabuada vai até o 20, mas vocês sabem que os números eles são infinitos. Então, nós temos infinitos múltiplos de 2. Outro exemplo aqui, ó, tabuada do 3. Todos esses números aqui, ó, que estão depois da igualdade, ou seja, esse produto aqui, que é o resultado da multiplicação desses números, são considerados múltiplos de 3. Aqui vai até o 30, mas vocês sabem, números infinitos. Do mesmo jeito é lá na tabuada do 12. Todos os números que estão depois da igualdade são múltiplos de 12. Então, o que é que a gente pode observar? Para nós encontrarmos os múltiplos de 2, a gente vai contando de 2 em 2. Ó. 2, 4, 6, 8, 10. Os múltiplos de 3, conta de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15. Do mesmo jeito de 12, a gente vai contando de 12 em 12. Tem uma atividade aí no livro de vocês que eles pedem para vocês irem colocando as casas que as pulguinhas vão pulando. Então, se tem lá, se a pulga pula de 2 em 2, vocês vão escrever os múltiplos de 2. Agora, lembrando que vocês têm que fazer os múltiplos de 2 até os múltiplos de 10, no total de 100, viu? Então, os múltiplos de 2, de 0 até 100, quais são os múltiplos de 2 que tem? Os múltiplos de 3 também, de 0 até 100. Todos os múltiplos que tem no intervalo de 0 a 100, ok? Aí agora eu trouxe um exemplo para melhorar a explicação de como a gente resolve os múltiplos de um número. Olha só. Indique os múltiplos de 2, 3 e 6 até o 20. Olha só. Eu disse a vocês que os múltiplos são infinitos, então eu limitei. Eu quero os múltiplos de 2, de 3 e de 6 só até o 20. Depois escreva os múltiplos comuns aos 3, né? Então, olha só como a gente faz. Primeiro, eu tenho que colocar aqui, ó, o M, que representa múltiplos, maiúsculo, e entre parênteses eu vou indicar o múltiplo de quem que eu estou escrevendo. Então, no caso aqui, ó, o múltiplo de 2, eu coloco entre parênteses o 2. Múltiplos de 3 e o múltiplo de 6. Estão vendo sempre com a letrinha maiúscula e o número entre parênteses. Então, quais são os múltiplos de 2 até o 20? Lembram? Contando de 2 em 2. Então, os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Paro no 20 porque eu só quero até o 20, viu? Quem são os múltiplos de 3 também até o 20? De 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18... Parei no 18, porque o próximo múltiplo de 3 é 21. Então, eu não posso colocar o 21, porque eu só quero até o 20. Aí, agora eu vou para os múltiplos de 6, contando de 6 em 6. Ó, 6, 12 e o 18. O próximo é o 24, também não vai entrar. Aí, escrevi os múltiplos de 2, de 3 e de 6. Aí, agora ele quer, ó, os múltiplos comuns aos 3. Como é que eu vou descobrir quem são os múltiplos comuns? Múltiplo comum nada mais é do que aquele número que pertence aos 3, que está nos 3 ao mesmo tempo. Se eu olhar aqui o 2 ele só está no múltiplo de 2. Ele nem é múltiplo de 3, nem múltiplo de 6, então ele já está fora. O 3 também, ó, só pertence aos múltiplos de 3. O 4 só pertence aos múltiplos de 2. Então, eu tenho que olhar os números que estão nos 3. Ó. Primeiro múltiplo comum, ó. O 6, ele está nos 3.
Segundo múltiplo comum, ó, o 12, ó, é o 12, 12 e o 12. E o último múltiplo comum, o 18. 18, 18 e 18. Entenderam? Então, toda vez que alguma atividade vem pedir o múltiplo comum, vocês têm que lembrar o número que pertence a todos anteriores, viu? E múltiplo nada mais é do que você contar os números de acordo com o que vem aqui, entre parênteses. Se é os múltiplos de 2, conta de 2 em 2. Múltiplo de 5, conta de 5 em 5. Múltiplo de 10, conta de 10 em 10. Ok? Agora, vocês vão fazer as atividades da página 153 até a 156, certo? Todas essas páginas aqui são questões envolvendo os múltiplos de números. Para na 156, porque eu sei que logo após tem algumas páginas que vocês podiam de atividades, só que agora não, viu? Que é de um assunto mais à frente. Então, 153 até a 156, respondam. E por hoje é só, né? Nossa aula encerra por aqui. Tenham um bom dia, né? E até a próxima. Tchauzinho.